mudar o pensamento de vocês quando vocês forem trabalhar ou quando vocês forem, inclusive, votar, né? Porque é assim só que é a nossa única arma, ver o que é importante para vocês, como isso pode ser cobrado aí de quem são os órgãos competentes. Então, antes da gente começar a falar de poluição propriamente dita e de problemas ambientais, eu queria explicar para vocês um pouco sobre o conceito de desenvolvimento sustentável. Em 5 de junho de 1972, ocorreu a Conferência de Estocolmo, na Suécia. Teve um grande encontro lá, foi um dos primeiros encontros promovidos pela ONU para debate sobre o meio ambiente e saúde dos seres humanos. Então, olha só, 5 de junho não é uma coincidência ser o Dia Internacional do Meio Ambiente. É exatamente por conta que neste dia ocorreu essa conferência que é muito importante para a área ambiental, porque nesse período, nessa conferência, houve uma evolução do pensamento e o desenvolvimento do conceito de desenvolvimento sustentável. Foi a partir dessa conferência de Estocolmo que foi feito um documento onde o conceito de desenvolvimento sustentável foi colocado lá, todos os países assinaram, foi a partir disso também que surgiu o entendimento da importância da educação ambiental e de como aplicar isso na nossa vida, né? Então, vamos lá ver o que é esse tal de desenvolvimento sustentável. Por conceito, lá no documento onde todo mundo assinou, desenvolvimento sustentável é aquele que é capaz de suprir as necessidades das gerações atuais, ou seja, ela tem que atender, esse desenvolvimento tem que atender aquilo que a gente precisa, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das gerações futuras. Então, o que isso quer dizer? Se a gente esgotar todos os recursos naturais, o que são recursos naturais? Tudo aquilo que a gente encontra no meio ambiente, né? Se a gente esgotar e esses recursos não forem renováveis, a gente não consegue suprir as necessidades das gerações futuras. Pensa daqui 10 anos, vocês ainda vão estar vivos. Eu também vou estar viva, espero, daqui 10 anos. Mas vai ter uma nova geração vindo aí. Talvez essa geração esteja estudando, né, na escola, não vai ter água potável. A gente já viu pelo ciclo da água que é a mesma água que circula no planeta desde a época dos dinossauros, desde que o planeta Terra foi formado. Então, é um recurso renovável? Não, ele não é renovável, porque não surge água nova. Petróleo é um recurso renovável? Pode ser um recurso renovável, porque ele pode ser formado, mas ele é formado ao longo de eras geológicas. A gente não vai ver a formação de petróleo enquanto a gente estiver vivo. O ar, ele é um recurso renovável? São produzidas novas moléculas de oxigênio que vão compor o ar? Não, né? Então, é um recurso que pode ser esgotado, é um recurso que ele vai ser sempre o mesmo, ele vai precisar ser tratado. E aí, como que a gente faz isso? Eu gostaria de convidar vocês agora para uma outra reflexão. Primeiro, o pessoal da administração, que está estudando técnico em administração, e o pessoal de eletro também, porque tem duas vertentes que a gente pode pensar nisso. Numa empresa, quando vocês vão trabalhar com administração de empresas, ou administração pública, vocês vão ter que, vamos supor que vocês vão trabalhar numa empresa que faça alguma, sei lá, uma bolsa, que eu estou olhando aqui do meu lado. Empresas que façam bolsas. Essa bolsa, ela é feita de couro. O couro é extraído de um animal, vamos supor que seja da vaca. Essa vaca precisou ficar num pasto. Para esse pasto existir, alguma coisa foi desmatada. Esse pasto que foi formado e a floresta que foi desmatada ou cerrado, a gente vai ter uma interferência no ciclo da água. Esse animal bebeu água e comeu. A ração foi produzida numa outra empresa, que utilizou recursos naturais também. Aí o couro veio para a sua empresa, que você trabalha. Esse couro precisa ser tratado com produtos químicos, água também. Para onde vão esses produtos químicos? Como que a gente pode inserir esse conceito de desenvolvimento sustentável dentro de uma empresa, dessa forma aí?
Quem trabalha com a eletroeletrônica, quem vai trabalhar com isso, dentro da sua empresa que você trabalha ou da empresa que você vai ter, como que você pode desenvolver dispositivos de forma a monitorar essa cadeia de produção aí, vendo se não tem vazamento de água, ou vendo se o seu produto final, ele atende aos requisitos de um selo de garantia de qualidade. Vocês já viram, devem ter ouvido falar atualmente, né, se fala muito nos jornais, até mesmo na internet, sobre o embargo da produção brasileira por conta do desmatamento da Amazônia. O que é isso? Como a Amazônia está sendo desmatada, né, pegando fogo, rio, cerrado, inclusive, toda aquela produção que é obtida nessas terras, ninguém quer comprar lá fora. Então, as empresas, elas têm que ter um selo de garantia de sustentabilidade, de garantia de qualidade. Como que é feito isso? Através da ISO, das normas ISO 14000, etc. lá. Do meio ambiente é ISO 14000, 14001 mais atualmente. Então, que dispositivos podem ser eletrônicos podem ser desenvolvidos para garantir esse desenvolvimento sustentável, que não esgote os recursos? Como monitorar isso na linha de produção? Então, são coisas que vocês podem ir pensando para quando vocês entrarem até no mercado de trabalho ou quando vocês quiserem propor novos produtos para um mercado mais competitivo em termos de sustentabilidade. E se vocês quiserem procurar depois, procurem o conceito de economia circular. Existem até vários cursos oferecidos pelo Senai, pela Fundação Bradesco, de graça, que ensinam sobre esse conceito de economia circular e como aplicar isso nas empresas. São cursos bem facinhos, online, óbvio, mas que dão certificado, vocês podem aí incrementar o currículo de vocês para quando vocês forem entrar no mercado de trabalho. Então, gente, o que é meio ambiente? Primeiro, é tudo aquilo que cerca o ser vivo. A gente já viu, né? Tudo aquilo que é abiótico, que o influencia e que é indispensável à sua sobrevivência, à sua sustentação. E essas condições incluem o clima, o solo, a água, que são os recursos hídricos, o ar, nutrientes e os outros organismos, porque nós vimos essas interações, como elas são importantes. E aí, olha só, o meio ambiente não é constituído apenas do meio físico, abiótico, e biológico, biótico, mas também do meio sociocultural. O que isso quer dizer? Vou falar daqui a pouquinho. E a sua relação com os modelos de desenvolvimento adotado pelo ser humano. O que isso quer dizer, essa última parte? A parte biótica e abiótica a gente aprendeu. E o que é a parte sociocultural? Olha só, pessoal, quando a gente fala de desenvolvimento e meio sociocultural, a gente tem que levar em consideração a região em que a gente está inserido. Vamos supor que vocês vão trabalhar numa empresa que faz uma grande construtora. Ela vai fazer a Belo Monte, uma represa, vai construir represas. O que tem ali, naquele lugar que vai ser inundado? Tem indígenas, tem toda uma riqueza biológica mesmo, pode ter fósseis ali que vão depois ser perdidos porque o local vai ser inundado. Como que é essa população que vai ser retirada do local dela, onde ela viveu uma vida inteira, como que ela vai ser remanejada para outro lugar, que condições elas vão ter? Vamos pensar numa coisa mais trágica, aquilo que aconteceu em Mariana. Vocês viram que o pessoal de Bento Rodrigues perdeu, né, o local, a cidade onde eles moravam. Imagina você ser tirado da sua casa e levado para um outro lugar onde você não se identifica com aquilo. As pessoas podem sofrer de várias doenças, e isso impacta no meio físico e no meio biológico, porque as relações entre as pessoas, entre os seres humanos, é muito importante, inclusive para a estabilidade econômica e para o desenvolvimento. Então, quando a gente vai pensar num grande empreendimento, ou até mesmo num produto que vai chegar no consumidor, a gente tem que pensar, por exemplo, na bolsa que eu falei para vocês, se essa alça vai ser mais longa, se essa alça vai ser mais curta, se eu vou usar mais couro, que tipo de público eu quero atingir, eu vou usar um couro ecológico, eu tenho que levar em consideração as condições socioculturais. Por exemplo, quando eu trabalhei em Minas, eu sentia muita falta de comer salada. O mineiro come bem pouca salada, assim, pelo menos no interior, ele come muita carne, pouca fruta,
não é igual a gente que come uma fruta à tarde e um monte de salada na hora do almoço ou na hora do jantar. Eles comem muita carne, polenta, macarrão. E eu falava, nossa, mas aqui não tem um restaurante vegetariano, aquelas bem chata, né? E não tem, porque o meio sociocultural lá não permite a inserção desse tipo de negócio. Então, lá eu vou ter uma exploração de hortaliças, igual eu tenho aí perto de Sorocaba, por exemplo? Não vou ter, porque lá não tem essa demanda. Então, são coisas que a gente tem que estudar quando a gente vai trabalhar numa empresa e apresentar e vender um produto, além de pensar na parte ambiental também, tá? E aí, o meio ambiente, para a gente estudar, a gente pode dividir, de acordo com esse autor aí que eu coloquei para vocês, ele pode ser dividido no meio ambiente natural ou prístino, que é aquele meio ambiente, aquela parte do ambiente onde ela é natural e intocada pelo ser humano. Pode ser um meio ambiente domesticado. O que é isso? Eu retirei a vegetação nativa e inseri outro tipo de vegetação. Isso é ruim por quê? A gente já viu, porque quando a gente tem monocultura, a gente só vai ter um tipo de vegetal ali, só um tipo de biota, né, de meio ambiente biológico que gosta daquele hábitat, que vai colonizar aquilo ali. Então, a gente diminui o quê? A biodiversidade. Tá? E a gente viu que as plantas têm diferentes metabolismos, vão evaporar mais ou menos água e vão interferir no ciclo da água e no ciclo dos ciclos biogeoquímicos que nós já estudamos também. E existe o meio ambiente fabricado. O que é isso? É quando a gente remove a vegetação, muda o solo, deixa ele impermeável, passando asfalto ali, por exemplo, para a industrialização ou crescimento das cidades. A urbanização, o meio ambiente fabricado. E como que a gente pode viver em comunhão? Se a gente não vai se matar e deixar a floresta crescer na cidade para a gente ter florestas, né? É aí que entra o conceito de desenvolvimento sustentável. Gente, vocês já devem ter passado por lavouras, principalmente de cana, onde é cana, 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 e aí lá no meio tem um pedacinho de mata ali, é um quadrado ou um pedacinho. Aí você fala, nossa, por que esse pedacinho tá ali naquele meio de um monte de cana? Parece uma ilha. Realmente são ilhas. O que acontece? Para um desenvolvimento sustentável, convenciona-se que nós temos que viver em harmonia com o ambiente natural. Então, a gente planta cana, ou café, ou qualquer outro tipo de cultura, mas a gente tem que deixar ilhas do meio ambiente natural para que ocorra a diversidade ecológica ali. Ah, mas naquele pedacinho vai ter uma onça? Não vai ter. E aí, o que a gente precisa ter? Corredores ecológicos, ligando ilhas umas nas outras, para que esses animais possam se locomover e se reproduzir, tem a troca, né, entre as ilhas, porque senão eles vão ficar isolados ali, naquelas ilhas naturais. Mas, não vai ter todo mundo, não vai ter todo tipo de organismo ali, mas naquele bioma, ele precisa ser estudado, teoricamente, né, deveria ser estudado, e saber, olha, aqui ocorrem onças, por exemplo. As onças, elas precisam de um espaço de 100 hectares para elas sobreviverem, então as ilhas têm que ter, no mínimo, 100 hectares, ou um pouco maior, ou um pouco menor, para que ocorra esse tipo de animal aqui. Mas a gente sabe que na prática não é bem isso que acontece, porque quando uma pessoa adquire um pedaço de terra e ela quer plantar cana, ela quer ganhar dinheiro e ela está pouco se lixando para a onça, ela não vai ter essa preocupação. Aqui ocorre um lobo-guará. O lobo-guará precisa de um determinado espaço para que ele ocorra, porque senão o que acontece? Ele vai invadir as cidades, né? Ou não vai sobreviver. Para viver em comunhão com o meio, é isso que deveria ser feito, ter esse tipo de estudo, ter ilhas no meio das plantações, ou as cidades crescerem para locais onde a diversidade é menor e deixar os locais onde a diversidade ocorre maior, né? Para isso existem documentos chamados Plano Diretor de Cidade, que vai ver para onde essa cidade vai crescer, de forma a impactar menos no meio ambiente. Mas, será que ao longo dos anos a gente está fazendo a coisa certa para o meio ambiente? Vamos ver aqui uma linha do tempo, uma timeline. Como que a gente está se comportando? Olha só, lá no século XVI, a gente teve uma produção agrícola,
que as pessoas viviam nas áreas rurais e o comércio era feito através de trocas, então o impacto ambiental era baixo, nem existia um maquinário ainda para se desmatar tanto assim, né? As pessoas viviam em comunhão. Já no século seguinte, no século XVII, aumento da produção agrícola e o início da pecuária, que é criação de gado, mas ainda era uma sociedade de subsistência. O impacto ambiental ainda era relativamente baixo. Já no século XVIII, começou o metalismo, a exploração de metais. Já sem maquinário, ainda não tinha ocorrido a Revolução Industrial. No século XX apenas, no século XIX, gente, com a Revolução Industrial, olha, do século XIX para cá, a gente teve aqui, ó, 300 anos, vou pôr meu computador aqui, 300 anos de baixo impacto ambiental. Em 200 anos, um pouco mais, olha o que a gente fez com o meio ambiente quando a gente teve a Revolução Industrial. A Revolução Industrial é um marco para a destruição ambiental. A Revolução Industrial foi ruim? Não, não foi ruim. A gente precisava disso economicamente, a gente não ia viver baseado na troca para sempre. Aliás, se vocês tiverem o livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, pode ler, porque é muito legal e fala de como o Homo sapiens viveu por muitos anos. É bem legal isso daí. E com a Revolução Industrial, a gente teve uma pressão muito grande sobre o meio ambiente, mas era necessário. Só que o que a gente não aplicou? O conceito de desenvolvimento sustentável, porque ele surgiu agora, em 72, tá? Com uma grande preocupação, principalmente nos países mais desenvolvidos. Nos países chamados subdesenvolvidos, até naquela época, que hoje é chamado de países em desenvolvimento, o que acontecia? Eles não queriam aderir a esses protocolos ambientais, porque eles queriam se tornar países desenvolvidos. Então, foi uma grande birra, assim, contra os ambientalistas e os países desenvolvidos, dizendo que eles não queriam que os países em desenvolvimento alcançassem o mesmo patamar que eles. E a gente, o Brasil, se enquadrava nisso, tá? E aí, com isso, surgiram várias questões ambientais. Hoje, se a gente puder listar quais são as principais questões ambientais que acometem o globo terrestre, que comprometem o globo, a gente poderia dizer mudanças climáticas, perda de biodiversidade, desmatamento, escassez de água doce e resíduos sólidos sem tratamento adequado. Todas elas estão interrelacionadas e a gente vai ver exemplos de cada uma delas agora. Sobre as mudanças climáticas, a gente não pode deixar de falar sobre a destruição da camada de ozônio. Eu vou explicar por quê, mas antes eu quero que vocês olhem essa figura aqui, olha, em 1979, uma figura de satélite, uma imagem de satélite do globo terrestre, e em 2013, que é relativamente recente, a mesma imagem, no mesmo posicionamento, do mesmo satélite, mostrando o buraco na camada de ozônio. Então, olha só, quanto mais aumenta, né, essa escala, maior o buraco aqui que a gente está vendo. Inclusive, saiu uma reportagem esse ano, não, em 2020, mostrando que com o isolamento social, o buraco da camada de ozônio regrediu. Eu tenho essa reportagem, eu posso postar para vocês depois lá no grupo do Facebook. Por quê? As indústrias diminuíram a sua capacidade de produção ou até mesmo fecharam. Muito menos veículos, carros nas ruas, muito menos circulação de pessoas, muito menos emissão em transporte público e etc. Buraco na camada de ozônio regrediu, né? Para vocês verem como que são as nossas ações que degradam o meio ambiente. A camada de ozônio é uma camada natural que ocorre na Terra. O que acontece quando ela é destruída? Ela impede que os raios ultravioletas retornem para o meio, para a atmosfera. Eu vou mostrar uma figura daqui a pouco, mas antes eu vou citar todos esses problemas. O efeito estufa, inclusive, pessoal, é um efeito natural, tá? Só que com a destruição da camada de ozônio, para vocês verem como tudo isso está conectado.
com a destruição da camada de ozônio, a gente aumenta o efeito estufa. Então, a gente, na verdade, esses raios não escapam de volta para a atmosfera e ocorre o aquecimento. Existem ciclos de aquecimento e resfriamento do planeta, antes que alguém diga, eu sei disso, mas acontece que agora este ciclo de aquecimento, que nós já passamos antes, inclusive, esse ciclo de aquecimento está durando mais. E junto com ele, nós temos a diminuição das chuvas, porque nós estamos diminuindo o tamanho das florestas. Então, o resfriamento do planeta por causa da condensação das gotículas de chuva lá na estratosfera também diminuiu. E como que isso impacta na nossa vida? Escassez de água doce, que é um dos problemas globais. E perda de biodiversidade. Por que a perda de biodiversidade é importante para a gente? Porque a gente usa diversas espécies, inclusive, para medicamentos que nós utilizamos. A penicilina, que é um antibiótico, é derivado de um fungo. Muitos medicamentos são derivados de micro-organismos. A indústria de cosméticos, quem coloca ou conhece alguém que coloca Botox vem de uma toxina bacteriana, que ela é amenizada, por isso que ela mata, a toxina botulínica mata. Se você ingerir num alimento, você vai morrer. A consequência é paralisação dos músculos. O coração é um músculo, então você morre de parada cardíaca. Essa toxina é diluída, ela é aplicada do músculo e aí não dá ruga nas pessoas. Então, a perda de diversidade, olha só, influencia muito na nossa vida. Se a gente perder as abelhas, como a gente sabe que a gente está perdendo, a gente não tem polinização. Sem polinização, a gente não tem alimento. Ah, mas o vento é um polinizador. O vento mas a gente viu lá na outra aula que as gimnospermas, as angiospermas principalmente, precisam dos animais para polinização cruzada, para levar os animais. Os esquilos, por exemplo, e os roedores, quando eles comem sementes, eles vão defecar em locais muito longe. As sementes, nós vimos que elas formam esporos, nós vimos nas outras aulas, elas formam esporos e elas vão germinar em outros locais longe e eles contribuem para a fertilidade das florestas. Então, quando a gente perde a biodiversidade, a gente afeta toda a cadeia produtiva, toda a cadeia trófica, que a gente já viu isso também. Como que a gente destrói a biodiversidade? Através da destruição dos hábitats, e nós vimos também a destruição aqui. Ai, gente, não foi para vocês que eu dei aula de botânica, não, né? Que eu tô falando das angiospermas e gimnospermas. Desculpa. Angiospermas e gimnospermas são os vegetais superiores que produzem sementes, e essas sementes precisam ser dispersadas aí, tá? Vocês vão aprender isso o ano que vem. Quando a gente destrói para plantação, olha só uma ilha verdinha lá no fundo. Provavelmente não é uma ilha de vegetação natural, é de plantação mesmo, que não foi colhida ainda. Isso aqui é uma plantação de soja no Mato Grosso. Se isso aqui for uma ilha, como que uma espécie vai encontrar outra migrando se aqui ela não tem nenhum corredor ecológico? Se aqui ela não tem uma outra ilha perto? Como que ela vai se reproduzir aqui no meio desse negócio seco? Como que ela vai fugir de predadores? Meio difícil, né? Então, a gente destrói o hábitat, destrói o nicho, destrói as condições em que aquela espécie vive, e aí, o que acontece? A gente tem invasão de espécies exóticas, a gente vai ver isso lá nos últimos slides, eu acho. Exploração excessiva de espécies animais e vegetais, ou seja, sobrepesca, ou quando a gente retira muita madeira, pesca sem necessidade, tráfico de flora e fauna. Essa figura aqui é muito triste, é um papagaio sendo colocado dentro de um tubo de PVC, de um cano, para ser transportado clandestinamente. O tubo tem esses furinhos para ele respirar, mas eles quebram as asas das árvores. E quando a gente destrói os hábitats, pessoal, consequentemente, nós temos mudanças climáticas. Olha como tudo isso está relacionado. Se eu não tenho floresta, eu diminuo a evaporação de água, diminuo a quantidade de chuvas, tá? E aí, quando eu tenho essa condição aqui, muito provavelmente com as chuvas,
que caem aqui, esse solo vai ser levado para dentro dos rios, os rios vão ficando cada vez mais cheios de solo pelo processo de erosão, que a gente vai ver daqui a pouco, e secos, por isso eles secam ao longo do tempo. O desmatamento, por que nós temos desmatamento? A gente desmata para a exploração de madeira, a gente desmata para o crescimento das cidades, devido ao aumento populacional, a população humana nunca foi tão grande, queima de florestas para a implantação de agropecuária e para o mercado internacional, porque a gente pode exportar madeira, a gente leva esses animais também que são de tráfico para outros países. Tudo isso está relacionado também com o aquecimento global, como vocês bem sabem, já discutimos sobre isso. Tudo isso também leva à escassez de água doce. Olha só, gente, de toda a água existente no planeta, 97,5% está nos oceanos e mares, ou seja, é de água salgada. Apenas 2,5% da água que está na superfície terrestre é de água doce. Desses 2,5%, aproximadamente 1%, por que eu estou falando aproximadamente? Porque, na verdade, é 0,97%, está em rios e lagos que a gente pode retirar facilmente para o consumo. O restante fica mais difícil para retirar, está no subsolo, geralmente. Então, olha a disponibilidade de água doce que nós temos, e mesmo assim é muita água, né, que a gente vê nas bacias hidrográficas, aí, bacia amazônica, bacia do Prata, do Paraná, bastante água, e ela não é renovável, como a gente já viu. E nós estamos destruindo. De que forma? Jogando resíduos nessa água. Resíduos domésticos não tratados, que são resíduos domésticos, quando a gente dá descarga ou quando a gente lava a louça na pia, lava a mão na pia, tudo que sai de casa. Resíduos industriais não tratados. Existem leis para que sejam tratados, tanto os resíduos domésticos como os resíduos industriais, mas não são, devido à falta de saneamento básico, como nós já comentamos, isto entra em contato com o ser humano, porque a gente vai beber essa água ou a gente vai comer o peixe que nadou nesta água. O desmatamento, como que ele impacta na escassez de água doce? Se a gente não tem as matas ciliares protegendo os rios, a gente vai ter uma entrada de solo muito grande nesses rios e diminui o volume de água. Ou quando a gente desmata, a gente não tem a evapotranspiração da água das florestas, não chove. Não chovendo, aumenta a temperatura, contribui para o aquecimento global, porque destrói a camada de ozônio, e tudo isso está interligado. E os resíduos sólidos? Como que a gente produz tanto lixo? Uma pergunta aí para vocês, podem responder pelo chat, depois eu vejo. Vocês separam lixo? Do orgânico, do inorgânico, pelo menos. Não precisa nem separar vidro, papel, tal. Vocês separam o lixo reciclável do não reciclável? Gente, muita gente não separa. Muitas pessoas não separam. Muitas pessoas da minha família não separam. E na minha família tem 3 biólogos, tá? Não separam. Na casa da minha avó, não separa lixo. Toda vez que eu vou lá, eu fico puta. Porque tem latinha de refrigerante junto com casca de banana, que poderia virar outros subprodutos, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. E a falta de tratamento adequado. Tem tratamento para o lixo? Tem. Nós vamos ver isso pelos tipos de poluição daqui a pouquinho. Então, olha, vamos ver o que são esses tipos de poluição, mas antes vamos definir o que é poluição. A palavra poluição vem do latim e significa manchar. E está relacionada, por definição, com a presença em altas concentrações de determinadas substâncias ou agentes físicos. Olha, substâncias podem ser substâncias químicas, pode ser esgoto, ou agentes físicos. O que são agentes físicos? Olha, quando eu jogo uma bituca de cigarro dentro do rio, ou eu jogo fora, sei lá, jogo e dou descarga, eu estou adicionando um agente físico ali. Quando eu aumento a temperatura da água de um rio devido ao lançamento de um efluente industrial, de um resíduo industrial, é física essa mudança, tá? Todas essas substâncias ou esses agentes são denominados de poluentes.
quando eu encontro cabelo, quando eu encontro absorvente, quando eu encontro escova de dente, nos rios, sofá, né? Ou então lá na estação de tratamento de água, são agentes físicos e eles são poluentes. Então, em geral, os poluentes são produzidos de forma indireta e indireta pela ação humana. Ou seja, quem produz é a gente, seja diretamente ou indiretamente. E que pode afetar a vida de uma ou mais espécies, inclusive a nossa mesma. E existem vários tipos de poluição, que a gente vai dividir em poluição do ar, da água, do solo e poluição radioativa. Poluição do ar. Como que ela acontece? Através, por exemplo, da queima de combustíveis fósseis. Petróleo, a combustão do motor, ela gera produtos tóxicos e gases causadores do efeito estufa, que são principalmente CO2 e dióxido de nitrogênio. Quando isso acontece, a gente tem a destruição da camada de ozônio, mas também a gente tem a produção de monóxido de carbono, que é tóxico para nós, seres humanos. Inclusive, se a gente for muito exposto ao CO, não ao CO2, que é o gás carbônico, se a gente for exposto ao CO, ele se liga muito facilmente às células do nosso sangue, que chama hemoglobina, e aí ela liga, e em vez dela estar ligada ao oxigênio, que é ela que faz a oxigenação do nosso corpo, ela perde o oxigênio, entra o CO e a gente morre asfixiado, tá? Outra coisa que é muito importante quando a gente tem a queima de combustíveis fósseis, além da exploração do petróleo nas plataformas marítimas, né, que isso pode levar à poluição da água, que a gente vai ver daqui a pouquinho, a gente tem a destruição da camada de ozônio, que provoca o aquecimento global devido à emissão desses gases causadores do efeito estufa. O CO2, que é o dióxido de carbono, gente, ele pode se difundir na água dos ecossistemas aquáticos, e aí ele torna a água mais ácida. Tornando a água mais ácida, muda o pH. Se muda o pH, a gente está interferindo num processo ali, num agente abiótico. E aí a gente vai ter morte de peixes nos mares, a gente tem o branqueamento de corais, que vocês já devem ter visto isso na mídia, tá? Enfim, por isso que o Proálcool foi um programa muito importante na história do meio ambiente, porque o álcool etanol de combustível, ele produz menos resíduos. Ele produz resíduos também, mas ele produz menos resíduos para o ar. Mas qual que é a implicação dele? Precisa de grandes áreas para cultivar cana-de-açúcar. O monóxido de carbono, que é o CO, já falei para vocês, ele é tóxico porque ele reduz o transporte de oxigênio pela hemoglobina, que é a célula do nosso sangue. O motor de veículos, além do dióxido de carbono e do monóxido de carbono, ele produz dióxido de nitrogênio, que é NO2, e dióxido de enxofre, que é SO2. Isso compromete a saúde dos olhos e do pulmão, pode causar câncer de pulmão, inclusive, em grandes cidades. As pessoas são mais acometidas por esse tipo de doença. Quando eles entram na atmosfera, o NO2 e o SO2, eles sofrem reações químicas com a água, com as gotículas de água que estão na atmosfera, produzindo ácido nítrico e ácido sulfúrico. Essas duas substâncias estão relacionadas com a chuva ácida. Olha como a chuva ácida, além dela impactar nas florestas, lógico, está chovendo ácido, ela impacta nas construções também. Olha essa figura aqui. E a poluição do ar causa inversão térmica, que é um fenômeno que a gente vai ver daqui a pouquinho, nos próximos slides. Aqui, só para mostrar para vocês o seguinte, ó, nessa figura eu estou mostrando o efeito estufa, que é um efeito natural e benéfico para o planeta. Então, os raios solares saem, né, do Sol, eles são meio que assim filtrados por essa camada de ozônio e parte deles penetra na atmosfera e parte deles é refletida de volta, porque senão a gente ia morrer queimado. Quando a gente tem um buraco na camada de ozônio, eles penetram de forma direta aqui, sem ter esse filtro, e não volta. Então, por isso que a gente diz que o planeta fica mais aquecido nessas regiões aqui,
principalmente das grandes cidades, onde a emissão de gases do efeito estufa é maior. Acreditem vocês ou não no aquecimento global, é importante que vocês saibam como funciona esse mecanismo, até para defender as ideias das quais vocês acreditam. Passando agora para este fenômeno da inversão térmica, aqui eu tenho duas figuras para mostrar para vocês. Primeiro, uma situação normal. Olha só, gente, vamos pensar aqui numa coisa importante, porque quando chega lá no ensino superior, que eu já contei para vocês, que eu dou aula lá também, fica todo mundo perdido com densidade, que vocês já devem ter aprendido em química ou em alguma vez na vida. Quando a gente fala de densidade, o ar é mais denso, menos denso, a água mais densa ou menos densa, a gente está falando muito assim, entre aspas, tá? De forma muito genérica, que quando ele é mais denso, ele é mais pesado, e quando ele é menos denso, ele é mais leve, tá? É por causa do arranjo das moléculas em química, vocês vão aprender isso, se é que já não aprenderam. Então, o ar mais frio, ele é mais denso do que o ar quente. Então, o que quer dizer que o ar frio é mais denso? Ele é mais pesado. Então, vamos pensar só numa coisa para vocês não esquecerem disso. Quando vocês abrem o congelador, o freezer da casa de vocês, a hora que vocês abrem, vocês já devem ter visto alguém abrir. Não parece que o ar está escapando tudo para baixo? Vocês já viram isso? Quando isso acontece, porque o ar mais frio é pesado. Por isso que ele vai para baixo. Por isso que o ar condicionado é colocado em cima, na parede em cima, porque o ar frio vai descer, porque ele é mais pesado e vai refrigerar o ambiente. O ar quente é menos denso, é menos pesado, ele vai escapar para cima, para a atmosfera. Por isso que quando a água ferve, o vapor de água sobe, porque ela está quente. Por isso que os aquecedores são instalados embaixo, no chão, para o ar quente subir e aquecer o ambiente, tá? Então, não confundam, o ar frio é mais pesado e o ar quente é menos pesado, menos denso. O ar quente, menos pesado, numa situação normal, o que acontece? O sol vai aquecer as camadas de ar. As camadas mais próximas do solo vão ficar menos densa, porque a luz do sol demora para chegar mais perto do chão. As correntes de ar vão fazer essa troca de ar quente com ar frio, sempre levando o ar, trazendo o ar quente para baixo, levando o ar frio para cima, e com isso vai dispersar os poluentes que estão aqui próximos da gente na atmosfera. Quando acontece a inversão térmica, e ela acontece principalmente depois de eventos climáticos muito frios ou muita chuva, que tem uma camada de poluição muito grande na atmosfera, o ar frio fica preso aqui embaixo. E ele fica cheio de poluente, porque daí fica uma camada de ar quente entre a parte de cima, que vai ser mais fria, e a parte de baixo, e não há circulação, não há circulação. Vocês já devem ter ouvido falar, tem uma camada de ar quente impedindo que a frente fria chegue. É porque tem um choque ali e a camada de ar quente fica resfriando aquela camada de ar fria, fica aquecendo, e aí o ar frio não tem força para empurrar o ar quente, tá? E aí elas não se misturam e os poluentes ficam presos aqui dentro. Isso ocorre muito em regiões altamente industrializadas, como por exemplo Cubatão. Cubatão era um problema grande a inversão térmica, que ela fica ali próximo da Serra do Mar. A Serra do Mar é uma barreira geográfica, então além de ter inversão térmica, batia o vento que vinha do mar, né, o vento marítimo, ele batia na serra e voltava. Então, aquele ar da inversão térmica ficava preso ali em Cubatão. As pessoas adoeciam demais. Cubatão tinha, né? Hoje já está muito menos, ainda tem muitos problemas ambientais ali. Não sei se vocês já conhecem essa região ou conhecem alguém que mora lá. É um problemaço. Logo após, gente, a Revolução Industrial, que começou na Inglaterra, isso aqui é Londres, essas duas fotos, esse fenômeno de inversão térmica ocorria muito lá. Então, isso aqui é uma foto, por exemplo, 10 horas da manhã, com essa neblina aqui. Na verdade, essa neblina são poluentes.
porque as fábricas estavam todas na cidade, funcionando a todo vapor. Lá chove muito e a temperatura varia ao longo do dia, muito frio pela manhã e vai aquecendo até o horário do almoço. Não circulava o ar ficava preso ali, as pessoas começaram a ter problemas de pulmão. Parece que em um ou poucos dias morreram mais de 4.000 pessoas em um dia só, por causa da inversão térmica. Passando agora para a poluição da água, gente, antes da gente falar do que causa poluição, eu gostaria de falar para vocês que existe um processo chamado autodepuração. Ele ocorre quando os resíduos lançados na água, os poluentes, são orgânicos. O que é orgânico? São compostos praticamente feitos só de carbono. A maioria, né, do constituinte ali é carbono. São produtos biodegradáveis. Esgoto, por exemplo, comida, né, biodegradáveis. Quando eles são lançados ali, as bactérias e os outros micro-organismos, como eles são biodegradáveis, esses micro-organismos são capazes de degradar o material orgânico. E ao longo do percurso do rio, pode ser que a carga de poluição diminua. E vocês já devem ter ouvido falar que o rio Tietê, lá próximo da Foz, depois que ele passa por São Paulo, ele não é tão poluído. Por quê? Por causa do processo de autodepuração. Além de diminuir a quantidade de esgoto, da carga orgânica que é lançada, as bactérias e os outros micro-organismos cumprem o seu papel e vão diminuindo essa carga de poluição. Só que, então seria fácil, assim, eu posso lançar quanto eu quero? Não, não pode lançar quanto quer, porque as bactérias também, elas têm um metabolismo, né? Esses micro-organismos têm um metabolismo. Eles não, se a carga for maior do que aquilo que eles conseguem digerir, a carga de poluentes vai passar. Então, sem tratamento, natural. Então, os resíduos orgânicos, embora eles sejam preocupantes para os ecossistemas aquáticos e para nós também, porque ninguém quer tomar água de cocô, e no cocô não tem só, no cocô e no xixi não tem só material biodegradável, se a gente toma remédio e etc., esses materiais não são biodegradáveis. E existem os resíduos industriais, que geralmente são cheios de produtos químicos que não vão ser degradados, e os resíduos orgânicos persistentes, poluentes persistentes, que são principalmente aqueles compostos de defensivos agrícolas, tá? E que levam a severos problemas de acumulação na cadeia alimentar, como a gente já viu. E quando a gente tem um poluente num determinado ecossistema, não importa se ele é aquático ou se ele é terrestre, ele vai se acumular na cadeia alimentar, vai levar à perda de hábitats e à perda de espécies também. Agora vamos falar dos tipos de poluição propriamente dita. Poluição por petróleo. A poluição por petróleo, ela pode ocorrer nas várias etapas de beneficiamento do petróleo, desde a exploração lá no fundo do mar, quando vai cavar o buraco para explorar petróleo, pode sair petróleo e contaminar o mar. No refino, porque pode ter rompimento, né, da linha de produção, no transporte, pode ter vazamento, e na própria distribuição, porque pode afetar os lençóis freáticos. Como vocês sabem, o petróleo é um óleo, ele não se mistura com a água, ele forma uma camada ali acima do ecossistema aquático, diminui a passagem de luz. Se diminui luz, não tem o quê? Fotossíntese. Se não tem fotossíntese, afeta os produtores primários, que são as algas, que são a base da cadeia alimentar, ou seja, afeta todo o resto para cima, porque se morrem as algas, morre o zooplâncton que come alga. Se morre o zooplâncton, morre o peixe. Se morre o peixe, vai chegar até na gente, né? Nos outros animais, por exemplo, nos peixes, até crustáceos, eles aderem às brânquias, que é o sistema de respiração desses organismos, e eles vão morrer. Nas aves aquáticas, eles atingem as penas, vão ficar mais pesadas, e elas não vão conseguir voar, e aí elas acabam vindo à morte também, impede o voo. Agora, voltando a falar um pouco de poluição orgânica, gente, quando ela atinge níveis muito altos, ou quando essa autodepuração não ocorre, o lançamento é contínuo no ecossistema aquático, a gente tem um processo de eutrofização.
Então, vamos acompanhar aqui pela figura 1. No processo de eutrofização, eu tenho um excesso de nutrientes lançado pelo esgoto, porque a gente já comentou aqui também que no esgoto tem carbono, nitrogênio e fósforo, que são as formas essenciais para a nutrição das algas. Quando a gente joga esse poluente aqui, no excesso de nutrientes, as algas falam, oba, tem nutriente, e elas vão começar a crescer. Quando elas começam a crescer, forma aquela camada esverdeada em cima da água, tá? Impede a penetração de luz, diminui o oxigênio aqui nas camadas mais profundas. E aí, elas começam a produzir o oxigênio mais aqui em cima, e aqui embaixo fica mais pobre em oxigênio. Para a degradação da matéria orgânica, as bactérias utilizam o oxigênio. É uma reação química, precisa ser matéria orgânica mais oxigênio. Então, diminui ainda mais o oxigênio que tem nesse ecossistema aquático. Numa terceira fase, o que acontece? Não tem oxigênio, os peixes não conseguem respirar, tudo que está abaixo daquela camada ali superficial morre. Tem mortandade de peixes, mortandade de outras algas aí. O que eles são? Matéria orgânica, são biodegradáveis. Retroalimenta o ciclo, tá? Então, a eutrofização é o processo de enriquecimento das águas superficiais por nutrientes que leva à diminuição do oxigênio dissolvido e à morte dos organismos aquáticos, aeróbios, né? Que são aqueles que usam o oxigênio no seu metabolismo. Essa figura aqui são os peixes vindo buscar oxigênio na atmosfera, na superfície da água, desculpa, mas eles respiram por brânquias, então aqui eles conseguem captar pouco oxigênio da atmosfera, e aqui é uma água totalmente tomada por algas, a água está verdinha ali. Um outro fenômeno, só que aí ela que é também causada pelo excesso de nutrientes, é a maré vermelha. Só que em vez da água ficar verde, porque esta água verde aqui, a alga, tem principalmente um pigmento chamado clorofila A para fazer fotossíntese, por isso que é verde. Essa alga aqui, ó, que é um dinoflagelado, ela tem um outro pigmento, carotenoide, por isso que ela tem essa cor avermelhada. Então, quando ela cresce em excesso por causa da eutrofização, a gente tem um fenômeno chamado maré vermelha. Esta alga que causa maré vermelha é tóxica, então se beber ou nadar nesta água, vai ter problemas de saúde e se não tratar logo, morre, tá? Então, a maré vermelha não é nenhum fenômeno bíblico, ele é um fenômeno causado pelo crescimento excessivo dessa alga aqui, que é um dinoflagelado, que se não me falha a memória, chama Dinobrium. Agora, passando da água para a poluição dos solos, o solo, gente, o que é solo? Solo são partículas formadas pela desagregação natural de rocha devido aos intempéries. O que é intempéries? Chuva, vento, vai desagregando, vai quebrando aquela rocha em pequenos pedacinhos ao longo de eras geológicas e vai formar o solo. Então, o solo ele está em constante formação desde que o planeta Terra existe. Como que a gente destrói os solos? Os solos, eles são retidos, eles ficam ali no lugarzinho deles, porque a raiz das plantas seguram o solo. Então, quando a gente retira a vegetação nativa para implantação de agricultura, agropecuária, urbanização e até para a obtenção de madeira, a gente diminui a proteção do solo contra a erosão. Mas a agricultura, a gente também está plantando outras plantas, mas essas plantas agricultáveis, elas têm raízes superficiais, as raízes delas ficam em cima, assim, não são raízes profundas, igual da vegetação nativa, que retém o solo, tá? O que é erosão? Erosão é um fenômeno natural também,
Só que ele é lento e ele vai ocorrendo quando as gotas de chuva caem, vão batendo ali naquele solo e desagregam as partículas da superfície do solo, e aí eles são transportadas para a parte mais baixa do terreno ou até mesmo para os ecossistemas aquáticos. Então, vocês imaginem, gotas de chuva que vão batendo e vai lavando o solo. Demora milênios para isso acontecer. Só que veio o ser humano, né, e retirou a vegetação. Como naturalmente o solo é erodido, eles têm um equilíbrio. Como é muito lenta essa erosão natural, a reposição, como nós vimos, através da desagregação de rochas, também é lenta. Então, tem um equilíbrio. Mas, como a ação humana veio e acelerou o processo de erosão, processo erosivo, a gente não consegue repor, as rochas não conseguem repor o solo na mesma velocidade. Então, grandes quantidades de solo são transportadas pelos ecossistemas aquáticos, causando assoreamento. Assoreamento é isso aqui, olha. Deixa eu mostrar para vocês. Quando grande quantidade de solo é erodida, elas vão para algum lugar. Elas entram aqui dentro, ó, desses ecossistemas aquáticos. Se a correnteza for forte, vai levando cada vez mais para baixo, para rios maiores, até chegar no mar. Se a correnteza não for forte, ele vai sendo depositado aqui nas margens. Estão vendo aqui, ó, formando bancos. Com o passar do tempo, isso aqui vai sendo tomado por esse sedimento que entrou nesse ecossistema aquático. Olha só, com certeza aqui é um solo altamente erodível, ou seja, um solo que as partículas já são afastadas uma das outras, tirou a vegetação natural, plantou cana, a raiz da cana só fica aqui na superfície, você não vê uma raiz aqui profunda, por isso que a cada chuva esse solo é erodido, ou mesmo com ventos. Olha aqui o processo de erosão natural, como ele molda as rochas. Isso aqui, gente, a rocha tem esse formato aqui, parece um cupcake, sei lá, porque, ó, o vento vai batendo e ele vai fazendo a curva aqui, e vai erodindo de forma natural, e o que vai fazendo com que os solos sejam formados. Aqui nessa figura, ó, a gente tem uma vegetação natural que protege o solo contra a ação do vento e das enxurradas. Olha a representação da raiz aqui. Na Quimb, o desmatamento facilita o processo de erosão por causa da chuva e do vento que vai retirando essa camada superior. E em C, o solo, além do vento e da chuva, ele é atingido pelos raios solares, vai ficando ressecado, o que facilita a erosão. Aí o solo, com o passar do tempo, vai ficando parecido com um deserto. Eu já falei para vocês que o solo da floresta amazônica é um solo muito pobre e que se a vegetação for retirada, é isso aqui que vai acontecer em pouquíssimo tempo, tá? Aqui mostrando para vocês, essa imagem aqui, olha, é da barragem. Eu tinha um filme, eu não achei, do rompimento da barragem de Brumadinho. O que aconteceu? Olha só como o solo afundou de uma vez só. Era um solo que, com certeza, tinha essa vegetação natural aqui, atrás, onde eu estou mostrando aqui para vocês. É uma área de encosta. O que é uma área de encosta? É onde tem declividade. Declividade acima de 45 graus, por lei, deve ter vegetação protegida. Por quê? Se a gente começar a jogar água num lugar onde é inclinado, a água vai descer de uma vez só. É por isso que a gente tem deslizamentos de terra, porque as pessoas constroem casas nas encostas, porque as encostas não estão protegidas. E ali em Brumadinho, a barragem estava próxima de uma encosta, num solo facilmente erodível, foi ficando úmido ali, não teve um monitoramento da umidade, da quantidade de peso que esse solo ia aguentar, ele o quê? Erodiu, foi embora, levando tudo junto, e isso aconteceu que vocês já sabem a forma como foi. Aqui, olha, novamente, um solo que aparentemente é arenoso, foi construída uma estrada em cima, fortes chuvas, a água tem que ir para algum lugar, né, gente? O solo não aguenta o peso do asfalto, erosão. E aqui o pisoteamento do gado, causando erosão aqui no caminho onde ele passa, e essa erosão vai abrindo aqui para outros locais, porque o solo fica muito compactado e não aguenta os intempéries. Agora falando dos resíduos sólidos.
Resíduos sólidos é lixo. Esse lixo pode ser hospitalar ou pode ser resíduo doméstico, lixo que a gente conhece. Muitas vezes, as cidades depositam o seu lixo, né, o lixo que é coletado lá pelo lixeiro, em lixões. O que é um lixão? É um terreno fora da cidade, longe, eles jogam o lixo ali, ponto. O que acontece? Vocês já viram no lixo da cozinha, quando a gente deixa ele um tempinho ali, tipo, hoje eu não vou tirar, tô com preguiça, amanhã eu não vou tirar também, né, não quero, choveu, não vou lá fora. Não forma no fundo ali um líquido meio escurinho? Esse líquido chama chorume. Ele é formado por causa da decomposição da matéria orgânica. Tem um cheirinho horrível e tem um pH muito ácido. Aí vocês imaginam num lixão o tanto de chorume que é formado ali. E aí, para onde vai esse chorume? Se o solo for permeável, ele vai penetrar no lençol freático, nos aquíferos. Se ele conseguir escorrer, ele vai escorrer para a parte mais baixa do terreno. Nas partes mais baixas do terreno, a gente vai ter o quê? Rios e lagos, tá? Qual é a solução, gente? A solução são os aterros sanitários. Antes disso, deixa eu falar uma coisa para vocês. A decomposição do lixo e da matéria orgânica, ela é feita por micro-organismos. Tem organismos maiores também, mas esses micro-organismos, eles precisam de oxigênio para decompor a matéria orgânica. Essa reação química de matéria orgânica mais oxigênio gera CO2, e é uma decomposição rápida, porque o oxigênio funciona ali acelerando o processo. Quando esse oxigênio é esgotado, a decomposição começa a ocorrer de forma anaeróbia, sem oxigênio. E o produto, qual que é? Metano, CH4. Tanto metano quanto CO2 são gases causadores do efeito estufa. Então, quando esses gases não são captados em lixões, eles vão escapar para a atmosfera e vão contribuir para o aquecimento global. E aí, esses lixões também atraem ratos e outros patógenos que podem causar doença para os seres humanos. Qual que é a solução? Que custa dinheiro, mas que seria mais adequada? Aterros sanitários. Nos aterros sanitários, o que acontece? O terreno vai ser impermeabilizado aqui embaixo para que esse chorume não atinja o lençol freático. Tem uma manta, uma caixa de brita que é colocada aqui embaixo. O lixo é depositado, aí tem uma camada de terra, uma camada de lixo, uma camada de terra, uma camada de lixo. E aí esse lixo vai sendo compactado, o caminhão passa em cima e vai ficando compactado lá no fundo. E aí tem uns caninhos que saem assim do solo, que é para tirar esses gases aqui da decomposição, tanto o CO2 como o metano. Ele pode ser captado e isso pode virar energia. Eu já dei o exemplo para vocês de um lixão em Franca, que utiliza o CO2 e o metano para a produção de energia elétrica e que abastece o próprio lixão e até um bairro vizinho. E o lixão de Camacho, também no Rio de Janeiro, faz isso. Abastece uma favela e o próprio lixão. E aí, quando nesse buraco não cabe mais lixo, já chegou na sua capacidade máxima, eles colocam uma camada de pedra, uma camada de argila e concreto, pedregulho, e deixa lá o lixo se decompor, e depois de anos, anos e anos, ele pode ser reutilizado. Tem uma passagem muito interessante, vejam só, administradores e pessoal da elétrica aí, da eletrônica. Em Osasco, eu era jovem, vocês não deviam ter nascido ainda, não sei. Em Osasco, o que aconteceu? Tinha um lixão desse. O prefeito teve a brilhante ideia de construir um shopping num lugar onde tinha sido aterro sanitário. Tá aqui esse lugar, vamos construir um shopping. O que aconteceu, gente? O shopping desabou. E todo mundo ficou, o shopping desabou. O que aconteceu? Fala para mim. Esse lixo foi se decompondo. Conforme ele foi se decompondo, ele vai sumindo dali, ele vai diminuindo o seu peso. Tem uma movimentação de terra aqui. Não pode construir nada em cima.
Ele construiu um shopping, o shopping caiu, morreu gente, porque o terreno era instável, ele se movimentou. E do lado do shopping, que era a continuação do aterro antigamente, ele construiu um parquinho para criança, onde tinha os canos saindo, metano e gás carbônico. Qual que é o problema do metano? O metano, ele é um gás altamente que pega fogo. Quando ele entra em contato com o oxigênio do ar, ele pega fogo. E ele construiu um parquinho para criança ali. Vocês já viram em filme de terror saindo um foguinho do cemitério, nos filmes de terror? É porque ali tem a decomposição dos corpos, decomposição anaeróbia, gera metano, o metano escapa ali pelos túmulos, entra em contato com o oxigênio do ar e pega fogo, tá? Uma outra solução, pessoal, é a separação do lixo orgânico, como eu já falei para vocês, e fazer compostagem desse lixo. Fazer a compostagem pode ser feita em casa, existem métodos para fazer isso, não é só lá e jogar terra em cima, senão vai vir bicho. Na internet tem um monte de modelo de composteira, e depois, se vocês precisarem, a gente pode debater isso, pode até ser um projeto de vocês aí, quando vocês forem fazer o ano que vem, composteira para, sei lá, pessoas, bairros mais carentes, onde não tem coleta de lixo, ou conscientização ambiental, sei lá, é também uma forma de minimizar o impacto dos resíduos sólidos que a gente gera. E, finalmente, a poluição radioativa, que é aquela propagação por ondas eletromagnéticas de produtos químicos como césio, cobalto, chumbo, e o lixo atômico pode ser uma forma de poluição radioativa ou acidentes radioativos também, quando explodiu em 1986 uma usina, esse símbolo aqui amarelo, tá, um símbolo que não chegue perto, tem radiação ali, é a usina lá de Chernobyl, teve uma explosão, e essa onda eletromagnética acometeu, né, influenciou na saúde de muitas pessoas e chegou até na Europa, viajou muitos milhares de quilômetros essas ondas eletromagnéticas, é extremamente perigoso, tá? Quando quando as pessoas, os governantes lançam bombas atômicas, vocês sabem quais são as consequências disso. Perda de biodiversidade, como a gente já falou, a gente tem como consequência de diversas ações humanas, desmatamento, poluição aquática e poluição do ar, porque a gente tem biodiversidade vivendo tanto na terra como na água como no ar. A gente tem diminuição das chuvas. Olha só, gente, quando a gente estudou biomas, eu não achei essa figura. Vejam só que nessa região aqui, olha, onde o Brasil está inserido, a gente tem a ocorrência de desertos, e aqui no Brasil a gente não tem. Exatamente por causa da floresta amazônica, nós somos chamados de quadrilátero afortunados, dos afortunados, porque aqui a gente seria um deserto, e aqui do nosso ladinho, ó, no Chile, no nosso ladinho aqui, tem o deserto do Atacama. Então, realmente, a gente tem uma posição muito privilegiada. A gente tem um deserto aqui do nosso lado por causa de correntes marítimas e de correntes de ar que não chegam a penetrar aqui na gente, porque a gente está longe das correntes oceânicas, tá? Mas aqui não, aqui está próximo do oceano. Aqui, olha, lembra que eu falei para vocês que se a gente encostasse o Brasil aqui na África, ele encaixa certinho? Olha como encaixa certinho aqui, através dessa figura a gente consegue ver. A gente poderia ter um deserto aqui onde a gente está, em São Paulo, e a gente não tem, por causa do quê? Dos rios voadores. E na mesma linha, a gente tem o deserto na Austrália, tá? Que é causada pelo mesmo tipo de problema ali, entre aspas, mesmo tipo de intercorrência, que são as correntes marítimas. Quando a gente tem esses problemas aqui, poluição do ar, poluição da água e desmatamento, a gente tem perda de hábitats dos locais onde as espécies vivem. E aí, quando a gente perde esse hábitat, quando a gente desmata, quando a gente joga um poluente ali no ecossistema aquático, a gente está criando novos nichos, porque a gente está mudando as condições abióticas dali. Se a gente tem novos nichos, a gente vai ter extinção das espécies que ocorriam ali e proliferação de espécies invasoras. O que são espécies invasoras? São espécies que são trazidas de outro lugar e que conseguem se proliferar aqui, conseguem se manter aqui, extinguindo as nativas,
porque elas conseguem sobreviver nos novos nichos que são criados. Um exemplo disso é o mexilhão dourado. O mexilhão dourado causa problemas em represas, geralmente, porque ele cresce muito rapidamente, ele não é daqui, ele foi introduzido aqui e a gente não tem controle sobre ele. A gente tem muitas espécies invasoras, muitas. Sabe esse pardalzinho que a gente vê voando aí? Ele é uma espécie invasora. Existe, e ele eliminou a nativa porque ele conseguiu se estabelecer num novo nicho que foi criado. Vocês já devem ter visto aqueles caramujos gigantes africanos, são espécies invasoras, foram trazidos como escargot, enganados, quando chegou lá, viram que não era escargot, jogaram no ambiente, um problemão que aconteceu. Um casal de lebres foi levado para a Austrália uma vez, um casal, e em poucos anos eles dominaram praticamente todo o território australiano. A única forma que o governo viu de diminuir essa espécie foi fazendo um estudo junto com as universidades, eles introduziram um vírus que matava esses coelhinhos africanos. Eu não sei se eu pus aqui, não coloquei. Matava esses coelhinhos aí australianos que se estabeleceram lá. Só que com o tempo, eles morreram, foram dizimados. Com o tempo, 2 ou 3 espécies eram resistentes a esse vírus e elas conseguiram novamente se reproduzir e se proliferar na Austrália. Tem também o figo da Índia, que é uma planta nativa da América do Sul, foi levada para a Austrália e hoje ela recobre, em 20 anos, ela recobriu mais metade do estado australiano, do território australiano. Gente, em ilhas, isso é particularmente importante, essa invasão de espécies, porque eles têm um território muito restrito, longe geralmente longe da terra, né, longe do continente, e as coisas que acontecem numa ilha, clima, relevo, espécies, é totalmente diferente daquilo que ocorre no continente, tá? Existe pouca troca entre continente e ilhas. Então, visitar ilhas e soltar espécies em ilhas é muito complicado. Exige um estudo muito aprofundado do que pode ser feito. Estou vendo aqui. Voltei, né? Já acabou? Vocês têm dúvidas? Deixa eu ver. Separo o lixo? Sim, separo.